Feliz sábado a todos. Que nós possamos nos aproximar cada vez mais do Criador, como fizemos através dos louvores e agora através da mensagem. Eu gostaria de colocar assim ali uma imagem que tem muito a ver com a mensagem desta manhã. Eu acredito que vocês conheçam muito a figura que vai aparecer aí. Essa. Todos vocês já sabem o que é, né? Aquela figurinha do GPS que diz assim: você chegou ao seu destino. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, com a minha esposa. Uma história que tem muito a ver com essa mensagem e com esse sinalzinho aí. Um dia nós estávamos em Salvador, na Bahia, no sábado, indo para a igreja. E um amigo de lá emprestou um carro para nós irmos, e nós não sabíamos chegar até a igreja central. Colocamos no GPS o endereço, e então começamos a seguir até a igreja. E de repente o GPS pediu para nós sairmos da avenida e entramos em uma ruazinha muito estreita, íngreme, assim, naquele morro que muito íngreme de paralelepípedo. E quando nós começamos a subir, nós percebemos que estávamos em lugar aonde nós não deveríamos estar. Os olhares eram os mais recriminantes possíveis para nós que estávamos entrando ali e subindo. E nós começamos a ficar com muito medo. Mas não tinha como voltar, a rua era muito estreita. E nós tínhamos que continuar acelerando, subindo. E cada vez que nós subíamos, parece que o clima ficava ainda mais pesado. E as pessoas dizendo que nós não deveríamos estar lá. E começamos a orar. E o medo começou a crescer. E nós continuamos a subir, até encontrarmos um lugar que dava para fazer o retorno. E rapidamente fizemos o retorno. Começamos a descer aquela rampa novamente. Os olhares continuavam terríveis, o ar pesado, e nós orando. E conseguimos voltar para a avenida quando o GPS disse assim: refazendo a rota. Vamos. Agora nós vamos chegar na igreja, aonde vamos adorar. Continuamos até que o GPS disse assim: você chegou ao seu destino. Olhamos aqui, olhamos para lá. Era um estacionamento de um shopping. E não tinha igreja nenhuma. Estávamos em um lugar errado novamente. Então saímos daquele estacionamento, voltamos para a avenida e o GPS disse: refazendo a sua rota. Enfim, chegamos à igreja, o local que nós estávamos buscando, chegamos ao nosso destino. Por que eu contei essa história? Porque tem muito a ver com esta história que eu quero mostrar para vocês agora. Se ele passar. Isso. Que é a história de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Veja, o casal, Adão e Eva, costumavam se encontrar com Deus todos os dias. E a palavra de Deus diz que era no final do dia, ao pôr do sol daquele dia e à noite, o início da noite do dia seguinte, e eles se encontravam, e eles se viam, eles se tocavam, eles conversavam. E eu imagino ali Adão e Eva contando as suas experiências para Deus, as experiências do dia, e Deus passando informações, orientações para eles. Era muito bom o encontro de todos os dias. No entanto, nesse dia, o casal não compareceu. E então vem a célebre frase de Gênesis: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Gente, Deus é Deus. Deus é onisciente. E é claro que ele sabia aonde estavam Adão e Eva. É evidente que ele sabia.
Então, por que Deus faz essa pergunta? E eu imagino aqui até na ironia, né? Adão, longe disso, mas Adão dizendo: Senhor, o Senhor não sabe de tudo? O Senhor não sabe que a gente está escondido aqui debaixo da bananeira? Mas não foi assim, né? Veja que naquele momento, Deus, é claro, sabendo onde eles estavam, com essa pergunta, Deus quis provocar algo muito maior naquele casal. Deus quis provocar uma reflexão muito profunda, muito mais ampla do que simplesmente fazer com que eles dissessem aonde eles estavam. E é justamente essa amplitude que eu gostaria de desenvolver com vocês, porque tem muito a ver com a gente também, esta mesma pergunta. Acontece que Deus havia trabalhado muito com amor, com carinho, para preparar todo o meio ambiente, pensando em colocar o casal neste mundo. E por isso, dia após dia, Deus foi criando, Deus foi preparando, e terminou o primeiro dia, e Deus olhou e Ele falou: uau, está muito bom. E por que Ele falava assim? Porque Ele estava pensando no casal que Ele iria colocar lá no último dia. E então Ele continuou criando, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. E a cada dia que chegava no final, Ele olhava, e agora no quinto dia, olhando para tudo que Ele já havia criado, eu acho que o uau foi muito maior. Uau, isso está ficando muito bom. E amanhã tem algo muito especial. Deus já estava pensando na coroa da criação. E agora, no sexto dia, reúne-se a Trindade. E agora dizem: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E nesse momento, eu lembro aqui o que a Márcia disse, né? E o grupo cantou. O homem foi feito à semelhança de Deus. Nós fomos feitos à semelhança, à imagem e à semelhança do Criador. E então agora eu também me lembro do sábado passado, quando o pastor Paulo Bravo esteve aqui, e ele disse: eu não consigo imaginar Deus criando o homem em pé, mas eu consigo imaginar Deus criando o homem ajoelhando-se, alisando, formatando o ser humano com todo amor, com todo carinho. E é dessa forma, vocês podem imaginar esse momento. Que glorioso esse momento, quando a Trindade faz a criação da coroa da sua criação. Um ser criado à sua própria imagem e semelhança. E quando termina esse dia, Deus não olha e diz: uau, está muito bom. Mas a palavra de Deus diz que Ele o abençoou e o amou. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica pensar nisso. Mas esta criatura foi a única criatura que virou as costas para Deus. É triste pensar nisso também, né? Porque nós somos a continuidade dessa criatura. E é por isso que Deus fez essa pergunta para Adão: onde estás? E essa pergunta, ela permanece, ela ecoa até hoje, e ela vai permanecer até o final da história, porque tem muito a ver com as escolhas que nós estamos fazendo hoje, da mesma forma que Adão e Eva fizeram as suas escolhas naquele momento. Onde estás? O que Deus quis provocar em Adão e Eva foi uma conscientização do que eles haviam feito. Aonde estás? Aonde estão vocês? Que agora eu não consigo mais me identificar em vocês. Vocês percebem? A partir do momento que Adão e Eva desviaram-se do propósito de Deus, se distanciaram de Deus,
e acabaram se escondendo. Eles perderam a imagem e a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus, a imagem ficou distorcida. E é isso que acontece conosco, quando nós também tomamos as mesmas decisões de nos distanciar do Criador e buscar nos esconder de alguma forma. A nossa imagem e semelhança do Criador, ela se distorce. Então Deus quis provocar algo muito maior. Aonde está você, Adão, que eu não me vejo mais em ti? E quem sabe essa mesma pergunta que Ele está fazendo para você, para mim hoje. Marcos, reflita, onde está você? Que eu não me identifico mais em você, eu não consigo mais ver a minha imagem em você, eu não consigo mais me identificar com você, você não me representa mais. O que aconteceu? Mas veja que Deus não chega de sola em Adão e Eva. Eu não disse para vocês que vocês não deveriam ter feito isso? Olha o que aconteceu agora com vocês. Olha como que eu fico agora diante do inimigo. Como que eu vou me apresentar diante do inimigo agora? Deus não chegou assim para Adão e para Eva. Mas Ele simplesmente chegou e perguntou: onde estás? Onde vocês estão? Da mesma forma, Ele não vai chegar em nós criticando o que você está fazendo. Por que você tomou essas escolhas? Fez essas escolhas? Por que você tomou essas decisões? Por que você se distanciou? Eu não falei para você não fazer isso. Olha agora o que está acontecendo com você. Deus toma a mesma posição que tomou com Adão e Eva. Sabe por quê? Porque muitos de nós podemos estar em lugares da vida já, aonde nós não deveríamos estar. E quando nós estamos em lugares aonde nós não deveríamos estar, nós fazemos coisas que não deveríamos fazer. E Deus toma essa mesma postura cada vez que nós decidimos dar mais um passo no distanciamento. A cada vez que nós caímos, Deus toma essa mesma postura de chegar a nós e perguntar: onde você está? É isso que Ele está querendo dizer. Pare e pense, onde você está? Talvez seja a mesma postura que Jesus teve com Mateus. Mateus, lá no posto de arrecadação, ele era um cobrador de impostos, e os cobradores de impostos naquela época, eles eram tidos como escórias da sociedade, ladrões sem vergonhas, porque eles desviavam o dinheiro público para enriquecimento próprio, cobravam impostos exagerados para enriquecer o próprio governo, e assim eles eram detestados, eles eram amaldiçoados. E Jesus, ao passar ali no posto de cobrança de impostos, ele poderia ter chegado a Mateus e dito: Mateus, seu escória da sociedade, sem vergonha, ladrão, você não percebe o que você está fazendo? Não percebe o que você é? Mas Jesus não chegou dessa forma. Jesus se aproxima de Mateus, olha nos olhos de Mateus e simplesmente diz a ele: Mateus, vem e segue-me. O que Jesus estava querendo provocar em Mateus nesse momento? Claro que Jesus quis provocar uma reflexão muito maior e fazer com que Mateus também tivesse consciência de onde ele estava. Que ele estava no lugar onde não deveria estar, e que ele estava fazendo coisas que não deveria fazer, e que ele já havia distorcido a imagem de Deus, e que provavelmente já havia perdido totalmente a imagem do Criador, e que ele não representava nem um pouco mais o seu Criador, mas que o Criador o amava,
e queria recuperar a sua identidade divina, queria recuperar a sua imagem nele. E é isso que Jesus provocou em Mateus, e Jesus entra na vida de Mateus e transforma a história de vida de Mateus. E é a mesma coisa Ele quer fazer com você, Ele quer fazer comigo. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua história e transformar a sua história. É isso que Ele quer fazer, e é por isso que Ele insiste na pergunta: onde você está? Sabe, quando Deus criou o homem, a imagem e a sua semelhança, era como se ambos olhassem para o espelho e um enxergasse ao outro. Deus olhava para o ser humano e via a si próprio. O ser humano olhava para Deus e via a si próprio. Mas a partir do momento que o ser humano se desviou do princípio, essa imagem começou a ser distorcida e perdida, perdendo a imagem do Criador. Era como o pai, né? O pai olhando para o seu filho orgulhosamente e dizendo assim: é a cara do pai. E eu vejo assim, Deus na época, né, olhando para o ser humano e dizendo: uau, com todo orgulho santo, né, de Deus, uau, é a cara do pai. Mas infelizmente, o distanciamento, o desvio dos propósitos originais fez com que essa imagem fosse distorcida e a identidade divina fosse perdida. E então Deus se aproxima naquele dia, quando o casal não compareceu, se aproxima e pergunta: Adão, onde você está? E veja a resposta de Adão: Senhor, eu ouvi o Senhor se aproximando, eu ouvi a tua voz, e eu tive medo, e eu me escondi. Vocês percebem o que o pecado, o que o distanciamento de Deus causa com o ser humano? Veja que naquele dia eles já tinham se distanciado, agora eles estavam escondidos, eles não viram mais a Deus. E é isso que o pecado causa entre nós e Deus, distanciamento, e nós não reconhecemos, nós não vemos mais a Deus, nós nos tornamos cegos. E agora então, Adão, talvez querendo dar uma resposta tão ampla quanto Deus queria com que ele refletisse, e ele agora poderia estar querendo dizer: Senhor, eu tive medo porque eu não consigo mais me ver em Ti, eu não consigo mais me enxergar em Ti, Senhor, eu estou perdendo a minha identidade contigo. É isso que acontece com o ser humano quando nós nos afastamos, quando nós fazemos escolhas e nos afastamos, nós vamos perdendo a identidade com o Criador, e nós temos receio do Criador quando nós ouvimos a sua voz, o seu convite, e no convite de Deus, a sua voz chega para nós através de diversas formas, através de uma mensagem, através de uma música, através de uma oração, através de um acidente, através da natureza, através de muitas formas. Deus nos convida, Deus nos chama, mas como nós perdemos a identidade, nós não nos sentimos bem e acabamos tendo receio, acabamos tendo medo e nos afastamos mais ainda, e nós procuramos nos esconder de Deus, não querendo nem ouvir a voz de Deus. É isso, infelizmente, que acontece conosco. Só que quanto mais distante nós chegamos, o vazio da presença de Deus, ele aumenta. E esse vazio dentro de nós só pode ser preenchido com Deus. Acontece que nós nos enganamos. A sociedade está pronta agora, nesse momento, quando nós estamos nos afastando, de nos oferecer muitas coisas que são lixos de uma sociedade corrompida, uma sociedade que é dirigida pelo inimigo de Deus, que é chamado príncipe deste mundo, lá em João capítulo 12, 14. Essa sociedade que já está
degradada, ela te oferta tantas coisas que parece que são atrativas, que são belas, que parece que é disso que você está precisando, que você começa a buscar. E aí começam a chegar as ofertas dos lixos religiosos, aonde te ofertam um Deus formatado à sua imagem, e não um Deus para você ser a semelhança dele. Então um Deus conforme você quer, conforme te apraz, conforme te alegra. Esse é o Deus que te oferta em você. Então é isso que eu precisava, esse é o lugar que eu preciso estar, esse é o Deus que eu precisava, e não aquele Deus que me apresentaram na Bíblia, e novos conceitos de lixos familiares, que a sociedade moderna apresenta, rompendo o modelo inicial, o modelo original, colocado por Deus, de família, que traz alegria, que traz identidade, que traz o equilíbrio de vida. Então rompe-se o modelo original de família, e agora é disso que eu preciso, experimentar esse novo modelo. É dessa forma que eu vou me encontrar, que eu vou me equilibrar. O lixo dos conceitos socioemocionais, das ferramentas para gerenciar as minhas emoções, de tal forma que essas ferramentas me trazem autocontrole, autossuficiência. Eu me basto em mim próprio, e dessa forma eu me afasto ainda mais do Criador, achando que eu não preciso mais tanto assim de Deus. Os lixos dos novos conceitos de relacionamento de casal. O Senhor fez um modelo inicial, mas agora não há mais necessidade. A modernidade me ensinou que agora existem muitos outros modelos, e eu vou quebrar esse modelo, e eu vou vivenciar essa experiência, porque é isso que eu estou precisando para me encontrar novamente. E nesses lixos você vai se perdendo cada vez mais, você vai degradando a imagem espiritual, perdendo cada vez mais a identidade espiritual e a sua própria identidade. Lixos alimentares que vêm destruir a sua saúde e prejudicar ainda mais o reconhecimento do Criador. Lixos filosóficos que bloqueiam a existência de um Criador, a existência de um Deus. E então você não precisa realmente de tudo isso, de tal forma que você buscou, e você está hoje totalmente perdido nessa busca, e hoje já está com a identidade divina totalmente distorcida, e a sua própria identidade. Você está perdido dentro de si próprio, sem saber quem é, sem saber de onde está vindo, sem saber para onde está indo, caminhando simplesmente por caminhar, mas perdido dentro de si próprio. É a mesma serpente trabalhando, com as mesmas ferramentas que trabalhou lá no início. Quando chega para Eva e diz: Eva, é isso que Deus pede para fazer? Ele não quer que você faça isso? Eva, sabe por quê? É porque Ele não quer que você seja livre. Ele quer te manter ali numa redoma. Ele quer que você viva dentro de um quadradinho. Ele não quer que você tenha liberdade, não quer que você seja feliz, não quer que você tenha propósito. Você pode ser igual a Ele, você pode ter muitas oportunidades na vida. E talvez seja isso que Ele esteja propondo para você também, porque as ferramentas são as mesmas. Essa redoma que Deus está pedindo para você viver, esse quadrado de conceitos, esses modelos de conceitos. Gente, peraí, hoje a sociedade é outra, a vida é outra. Largue de tudo isso, seja liberto, tenha liberdade, vá buscar a sua felicidade, vá buscar se encontrar, seja feliz. O importante é ser feliz, é isso. E então você começa a tomar as decisões em busca da sua felicidade, caminhando, e de repente você não sabe mais por onde está andando, você não sabe mais aonde está, você não sabe mais para onde quer ir, você não sabe mais quem é, e cai na tentação de estar caminhando, sentindo-se caminhando sozinho e dizer: Deus me abandonou. Sendo que Deus não abandona seu filho, Deus é amor. Mas você, com tanta coisa
que você já aceitou na sua mente, com tanta busca que você está fazendo, e hoje você está caminhando, que você começa a questionar e de repente questionar o próprio Deus. Por que Deus não faz isso para mim? Por que Deus não fez aquilo para mim? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? E você então começa a acusar o próprio Deus, e Deus quer falar com você, e Deus está chamando pelo seu nome, mas tanta coisa na cabeça, tantos ruídos desse mundo, que você não ouve a voz de Deus. E se ouve, talvez não identifique, porque já não tem mais a identidade divina, já perdeu a identidade com Deus, e se identifica, procura se esconder, porque tem todo o constrangimento, porque tem um medo, porque então agora você já não representa mais a Deus, já não tem mais identidade nenhuma, a imagem com Deus está totalmente distorcida, e você então tem um receio muito grande de se aproximar, e tem um certo medo da aproximação de Deus, com Deus. E aí, nesse extremo, ou nesse momento do caminhar da sua vida, há necessidade de você sentir-se um pouco mais confortável buscando alguém para acusar. Da mesma forma que aconteceu com Adão e Eva, da mesma forma que aconteceu com Adão especificamente, quando Deus o questiona e ele disse assim: foi por causa desta mulher que o Senhor me deu. Uau! Aí chegou então, a culpada era o próprio Deus. E talvez nesse caminhar perdido, nesse caminhar longínquo que você está tomando ou tomou, você também tem a necessidade de dizer assim: foi por causa do pastor da sua igreja. Foi por causa dos amigos, dos irmãos da sua igreja, ou foi por causa dos meus pais, foi por causa dos meus irmãos, foi por causa de alguém. O importante é ter alguém para eu me sentir melhor. Só que o culpado acaba sendo o próprio Deus. É por isso que Deus insiste nessa pergunta hoje, para você individualmente: onde você está? Pare e pense. Pense no caminho da sua vida, nas escolhas que você está fazendo, nas decisões que você está tomando. Pense onde você está. Sabe por quê? Porque quem sabe onde está, sabe qual caminho tomar e onde quer chegar. Mas quem não sabe onde está, não imagina onde esteja, tanto faz o caminho a ser tomado, porque também não sabe aonde vai chegar. E Deus está querendo te dar consciência de tudo nesta manhã. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo o seguinte: cuidado. Cuidado, porque o caminho que você está tomando pode ser muito perigoso. O caminho pode se tornar muito perigoso, você não está percebendo. Porque ele é muito atrativo, porque parece que vai te satisfazer, porque parece que é tudo aquilo que você precisava. Cuidado, é o inimigo que está te proporcionando tudo isso, e esse caminho pode se tornar tão perigoso que não haverá volta. Então pense, reflita aonde você está. Sabe que essa pergunta, nesse momento, ela se torna muito mais ampla ainda do que tudo isso que nós já desenvolvemos, toda essa consciência que desenvolvemos até aqui. Sabe, porque quando Deus pergunta a Adão: onde estás? O verbo estar e o verbo ser é o mesmo. Porque tanto é que no inglês é o verbo to be. Eu quero perguntar onde você está, eu uso o verbo to be. Ou se eu quero perguntar quem é você, eu uso o verbo to be. É o mesmo verbo usado lá no hebraico. É onde foi escrito esta história. Então o verbo ser e estar é um só. Então talvez Deus quisesse provocar uma consciência muito maior em Adão, perguntando: Adão, quem você é? Porque eu não consigo
mais me ver em você. O que é que você se tornou, Adão? E talvez Deus esteja perguntando para você agora, nesse caminhar da sua vida, que você se distanciou tanto, que você se transformou tanto, que no extremo Ele está perguntando: quem você é, que eu não consigo mais me enxergar em você? Quem você se tornou? Sabe, a sociedade, ela está tão longe do Criador, que hoje você vê a sociedade com seres humanos já não se identificando mais como humanos. Isso é o que causa o distanciamento de Deus. Nós vamos perdendo a identidade divina, perdendo a nossa própria identidade, de tal forma que nós vamos questionando a nós mesmos e nos perdemos dentro de nós mesmos, de tal forma que nós não sabemos mais quem somos. É assim que acontece com o pactuar com o distanciamento. E o inimigo se aproveita disso. Porque ele sabe que você tem necessidades de realizações, você tem vontades, tem sonhos, então ele te enche dessas propostas, e você acaba aceitando, e você acaba vivendo somente para ser feliz. O importante é ser feliz, e o que ele quer mesmo é te distanciar do Criador. Sabe, hoje a sociedade, ela se desenvolveu tanto, que hoje se faz viagens espaciais, e as viagens espaciais estão se tornando populares, e logo nós poderemos viajar pelo espaço. Nós estamos na era da inteligência artificial, as máquinas pensando como seres humanos, a era dos robôs humanoides, além de pensar como seres humanos, agem como seres humanos. A sociedade se julga tão inteligente, mas está perdida, porque já não sabe quem é. E assim gera uma ansiedade enorme em nós, para que nós tenhamos o desejo de conquistas e mais conquistas, e isso está dentro de nós, e nós queremos experiências novas todos os dias, conquistando coisas novas todos os dias, e se nós vivenciamos isso de uma forma que não nos satisfaz, é porque ainda nós não conquistamos o nosso próprio interior. É porque estamos perdidos dentro de nós mesmos, e precisamos refletir nessa situação, porque a sociedade está criando um novo estereótipo de ser humano, uma nova visão de ser humano, e as pessoas que querem nos manipular colocam em nossas cabeças aquilo que nós devemos ser, e como nós estamos influenciáveis, agora nós aceitamos aquilo que devemos ser, e quantos modelos aparecem, e quantas experiências aparecem, e quantas propostas aparecem, que nós devemos ser dessa forma, e assim nós optamos por seguir as propostas da sociedade, e nos distanciamos cada vez mais de Deus. E sabe, o grande alvo de Satanás, do inimigo, do príncipe desse mundo, não é fazer somente com que você caia em pecado, com que você se distancie de Deus, para que a imagem de Deus seja distorcida. Não, ele quer que você caia em pecado, vivencie o pecado, aceite o pecado, se distancie do Criador, para que todos os seus sonhos sejam destruídos, e Deus se torne desacreditado por você, e a sua própria imagem seja desfigurada, a imagem de Deus seja perdida, e a sua própria imagem seja desfigurada. É isso que o inimigo quer fazer, e depois chegar diante do Criador e dizer: está vendo? Aquela criatura que você fez, aquela criatura que você fez a sua imagem, a sua semelhança. Sabe, gente, no final daquele dia da criação, do sexto dia, quando Deus olha para aquela criatura, não acontece, Deus não age da mesma forma que agiu nos dias anteriores, dizendo: uau, é muito bom. Não. Deus o texto diz que Deus o abençoou e o amou. E agora Satanás, então, pega essa criatura que Deus amou tanto,
e que no final abençoou e disse: está vendo o que eu fiz? Olha aqui, essa é a sua criatura. Esse é o orgulho do inimigo, quando você começa a desviar-se do propósito original de Deus, lentamente, sem perceber, e começa a se distanciar e aceitar as propostas. Sabe, não existe outra forma de nós recuperarmos a imagem de Deus em nós, de nós preenchermos o vazio dentro de nós, de nós recuperarmos a nossa identidade divina e, quem sabe, a nossa própria identidade, a não ser voltando-nos para as Escrituras Sagradas. Da mesma forma que nós cantamos, da mesma forma que a Márcia disse, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é paz, a palavra de Deus é vida. É aqui que nós encontramos a vida, é aqui que nós encontramos a luz, é aqui que nós encontramos a paz, é aqui que nos encontramos a nós próprios, é aqui que encontramos o próprio Criador, é aqui que encontramos a nossa identidade divina, é aqui que encontramos a nossa própria identidade. Não existe outra forma. E é por isso que Deus nos convida. Sabe, essa sociedade ensina a transformar desvios da natureza em orgulho. Vocês já ouviram muito dizer isso? Ouviu muito, né? Chamando de orgulho aquele que é desvio da natureza. Desvios de conduta em liberdade, para que você continue orgulhosamente perdido, desfigurado da imagem de Deus, sem saber quem é, sem saber onde está, mas valorizado por essa sociedade que também já está perdida. Por isso o nosso modelo não é essa sociedade, o nosso modelo é Cristo. Por isso o convite para nós colocarmos as mãos na nossa cabeça essa manhã e ouvirmos a pergunta de Deus: onde você está no caminhar dessa vida? Quem é você no caminhar dessa vida? E lembrarmos que nós somos filhos de Deus. E se nós já estivermos muito distantes, não sabemos onde estamos, Ele vai te buscar, Ele traz de volta. Não é por suas forças, mas pelas forças do nosso próprio Criador, que Ele quer restabelecer a sua imagem. Veja, tantas coisas neste mundo nós podemos escolher, profissões, podemos escolher o que fazer, onde ir, onde passear, mas nós não podemos escolher algumas coisas, como ser filhos dos nossos pais. Você não escolheu ser filho dos seus pais. E também você não escolheu ser filho de Deus, mas você é filho de Deus. E que bom, porque Deus é amor. E se Deus é amor, Ele vai lhe tratar com amor. E então Ele faz com que nós reflitamos agora. Veja, eu não sei aonde você está no caminhar dessa vida. Quão longe você já se distanciou. Mas você pode estar passando por um deserto. Um deserto é um lugar considerado um lugar inóspito, e você deve estar lutando muito. Você deve estar buscando abrigo. É um lugar perigoso, um lugar onde você é ameaçado constantemente, um lugar de dores, um lugar de sofrimento. E você pode estar angustiado nesse deserto da sua vida, e de repente você cria expectativas, imaginando que é isso que vai acontecer, que é isso que vai te salvar, da mesma forma que aquelas visões acontecem no deserto, e elas se desvanecem, as suas expectativas se desvanecem da mesma forma. Mas talvez você já esteja agora em um vale. O vale é considerado um lugar de abandono, um lugar onde você se sente sozinho. Talvez você também se sinta abandonado pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos, pela igreja, pelo pastor, enfim, se sente abandonado por todos. E então você, perdido onde está, começa a lutar consigo próprio, e essa luta faz com que você busque com toda a intensidade, com toda a sua emoção, um reencontro consigo próprio, reencontro com o próprio Criador. E da mesma forma que Jacó lutou a noite toda, até Deus devolver, até Deus lhe dar a bênção, e você luta também até Deus devolver, e você sentir que é filho de Deus, devolver a sua identidade. E quando você acorda, algo diferente aconteceu. Parece que agora sim você enxerga tudo. Agora o seu GPS
fez a rota. E agora você consegue enxergar todos os caminhos perigosos, os caminhos de dores que você passou, mas agora você consegue enxergar novamente aonde você está, para onde você vai, para onde você quer chegar. Porque o GPS, agora é o GPS divino, você consegue entender que Deus conduziu a sua vida, apesar de que você se afastou, mas Deus esteve sempre com você. Por isso o convite essa manhã, mais uma vez, indo para a pergunta de Deus onde você está? Quem você é? Pare e pense, aonde você já chegou? E saiba que Deus não te abandona, e mesmo tendo receio, mesmo não se identificando mais com Deus, mesmo não representando a Deus, e Deus não representando mais a você, mesmo assim, saiba que você é filho de Deus. E você foi feito à semelhança dele. E ele quer restabelecer essa imagem em você. Seja o quão distante você já tenha ido. Se você não foi muito, saiba que a sua imagem pode estar distorcida e há tempo de recuperar. Que Deus nos abençoe essa manhã, que Ele possa fazer esse trabalho dentro de nós, para que reflitamos a imagem de Cristo Jesus, sejamos felizes aqui nesta terra, estejamos acima de todas as turbulências e que dentro em breve possamos estar refletindo completamente a imagem do nosso Criador na eternidade com Ele. Amém? Que essa seja uma realidade na nossa vida. Vamos nos colocar em pé e orar com Deus. Precioso Pai, quão bom é saber que o Senhor não desiste de nós. Quão bom é saber que, se eu me distanciei pouco ou muito, o Senhor esteve e está comigo a todos os momentos. Quão bom é que o Senhor estende a tua mão para que eu seja liberto, que eu seja recuperado de onde eu estiver. Senhor, agradecemos e louvamos o teu nome, porque o Senhor quer recuperar a tua identidade em nós e a nossa própria identidade. Por isso nos entregamos a ti mais uma vez, e que a tua vontade se realize em nossa vida, e que nós sejamos felizes aqui e felizes na eternidade junto contigo. Perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus, que nós o pedimos e agradecemos. Amém.